Bom, irmãos, hoje a gente vai dar uma passada por Ambrósio de Milão, mais dois gigantes daquela época, e aí sim a gente vai entrar em Agostinho, conhecido Santo Agostinho, que tem sido uma referência não só para os protestantes, mas também para os católicos romanos até nos dias de hoje. Então, talvez daquela época, talvez não, com certeza daquela época, Agostinho foi um dos grandes influenciadores e um dos que mais sobreviveu. Em que sentido? No seu ensino, na sua teologia, na sua história de vida, ao longo dos anos. Então, Agostinho é que se fala mais nele, é o que, enfim. Ambrósio de Milão, esses três que a gente vai ver agora, Jerônimo e outro a gente vai ver, eles foram muito intelectuais e assim a influência deles foi bem forte. E ele foi eleito bispo em 373 e foi de uma forma bem inusitada, porque depois que o bispo de Milão morre, aí a paz que havia na cidade de Milão, ela se acabou. Então, mais uma vez, os nicenos e os arianos começaram a brigar, porque o que eles queriam? Eleger uma pessoa do seu lado para que fosse bispo da cidade de Milão. E Ambrósio ele era governador da cidade, olha que coisa interessante. E como governador, ele pensou, bom, o que era que Roma prezava pela paz. E eles fizeram o quê? Ele fez o quê? Ele foi, no dia da eleição do novo bispo, ele foi para a igreja para garantir que não haveria confusão, que não haveria, enfim, coisas desse tipo, porque ele tinha outros interesses políticos. E para uma pessoa, naquela época, subir politicamente, ele tinha que garantir a paz. E ele vai, então, para a igreja, no momento em que eles vão fazer a eleição do novo bispo, para garantir a paz, né? Só que, chegando lá, olha só que coisa interessante. Ele estuda teologia. Olha só, depois que ele aceita ser bispo, é que ele começa a estudar teologia, porque ele ainda não tinha feito isso. E aqui é uma fala dele, do Ambrósio. Ele vai dizer o seguinte: é muito melhor guardar almas para o Senhor do que ouro, porque quem enviou os apóstolos sem ouro reuniu também as igrejas. A igreja não tem ouro para armazená-lo, mas para entregá-lo, para gastá-lo em favor dos que têm necessidades. Melhor é conservar os vasos vivos que os de ouro. Então, aqui, com esse parágrafo aqui, a gente já vê, então, um pouco da mentalidade de Ambrósio, que ele pensava, e aí a gente consegue, com isso aqui, perceber que ele não era a favor de toda aquela pompa da igreja, enfim, de que a igreja começasse, então, que já estava começando, a enriquecer. Então, dessa forma, Ambrósio mostra a sua tendência bem pastoral. Ou seja, apesar de ser um governador, ele então pensa muito nas pessoas. E pensando muito nas pessoas, então ele é bem pastoral. E aí foi por meio dos seus sermões que um gigante da igreja veio se converter. Quem foi? Agostinho de Hipona. Só que Ambrósio não percebeu, digamos assim, o talento e o quão gigante Agostinho era. Não é ele que vai despertar esse gigante, né? Então, essa tendência pastoral em Ambrósio, ela é muito forte. É tanto que, certa vez, um homem foi condenado à morte pelo imperador, e apesar dele não fazer parte da comunidade desse rapaz, ele vai, então, à procura do da procura do imperador, que estava num momento de lazer, caçando, enfim, treinando caça, e ele invade esse espaço, que era bem particular e bem privado do imperador, para pedir por esse homem. O imperador, naquele momento, olha para ele e acha um absurdo o que ele faz, mas tem a admiração dele. E ele consegue, então, salvar esse homem. Então, para a gente ver como tamanha era a preocupação do Ambrósio com as pessoas, com as vidas. Então, a igreja, instituição, ele não estava muito preocupada com isso. Como se tratava de um homem de personalidade firme, de convicções profundas, logo ele entrou em choque com as autoridades civis. Claro que um homem desse, uma hora, mais cedo ou mais tarde, não ia dar certo. Porque
por causa de uma pessoa ele fazer o que ele fez, ou para defender uma pessoa ele fazer o que ele fez, uma hora esse negócio ia esquentar por lado dele, né, infelizmente. Mas ele ficou famoso pelos hinos que introduziu nos cultos cristãos. E certa vez, por causa de um problema com o imperador, sua igreja sitiada pelos soldados, ele pede para que o povo comece a cantar cânticos de entusiasmo e esperança, vencendo assim os soldados. A igreja dele cercada pelos soldados que queriam invadir a igreja, e ele pede ao povo o quê? Vamos louvar, vamos glorificar a Deus com louvores. E os soldados então vão embora. Mas essa não é a última batalha que ele vai ter com as autoridades. A gente vai ver outra já já. Então, foi Ambrósio quem convocou o concílio de Constantinopla e que trouxe vitória definitiva à causa nicênia, que foi mais ou menos no ano 380 e pouco. Então, lembram que, quando a gente viu o concílio de Nicéia, que eles iam mais para frente, no final do século IV, eles ainda iriam rever o concílio de Nicéia. Quem convocou o concílio de Nicéia foi Ambrósio. Foi ele, então, que chamou para essa reunião dos bispos em Constantinopla. E aí Ambrósio teve vários conflitos com o imperador Teodósio, que era o imperador da época, chegando ao ponto de enfrentá-lo em público. Mas por que ele enfrentou em público? Houve um problema em Tessalônica, e aí houve um levante popular, e eles mataram um líder da cidade. E Teodósio recebe o conselho de Ambrósio para que ele vá com calma e tente resolver a coisa politicamente. Quando Ambrósio vai embora para a cidade dele, aí o imperador ouve conselhos de outras pessoas, e essas pessoas dizem o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, resolve de outra forma, resolve na violência. E aí o que é que Teodósio faz? Ele proclama na cidade que todo mundo está perdoado. Quando o povo está no circo celebrando o perdão, o que é que o imperador faz? Ora, o povo está bebendo e celebrando, fomos perdoados, e aí ele entra com o seu exército armado, e naquela hora eles matam mais de 7.000 pessoas. Ambrósio fica sabendo disso, e aí, obviamente, então, que a coisa pega para os dois, né? Aqui, meu cursor. Só que o que é que acontece? Ambrósio fica muito irritado com isso. Quando o imperador está chegando para um culto, aí Ambrósio diz: aqui você não entra. E a gente tem até... Esse negócio ficou tão conhecido na história que a gente tem a tela aí de Anton van Dyck, de 1619, que retrata então esse momento em que o imperador ele é proibido de entrar na igreja por Ambrósio. E pelo que a gente vê na tela dele, como ele retrata isso, não foi um momento pacífico. Mas Ambrósio se coloca na porta da igreja e diz: aqui você não entra, porque o que você fez lá em Tessalônica não foi correto, não foi justo. Você tirou a vida de 7.000 pessoas, e de uma forma injusta. E aí a gente vê a grandeza desse homem, e como ele não teve, digamos assim, tato com relação à questão política e institucional com a igreja. Que era o que ele pensava? Na vida das pessoas, no seu rebanho, nessas pessoas que estavam sob a responsabilidade dele, e até de outros que nem estavam sob a responsabilidade dele, como a gente viu ainda há pouco, ele indo lutar pela causa de um homem que não fazia parte da sua igreja. Então, esse era um pouco de Ambrósio, né? Para a gente ter isso em mente. Era muito eloquente quando pregava, e a gente vai ver quando falar aqui de Agostinho, que foi por uma pregação dele que Agostinho começou, então, o seu processo de conversão. Em 4 de abril de 397, após se tornar famoso entre muitos povos, inclusive entre os bárbaros, Ambrósio morreu num domingo. Nesse dia, no dia da morte dele, estava a caminho para ouvi-lo a rainha dos bárbaros. Ele se torna tão famoso, não só no império, mas como nos impérios ao redor, que a rainha dos bárbaros estava indo para conversar com ele, para ouvir o que ele tinha para dizer. Mas só que não deu tempo dela chegar, ele morre então antes dela chegar. Como circulava a fama de Ambrósio? Ele era não só um excelente pastor, mas um eloquente pregador. Isso se espalhou rápido. E, ora, claro, um homem que enfrentava o imperador como ele enfrentou, imagine como isso se espalha.
Imagine essa situação, o imperador querendo entrar na igreja. E naquela época, o imperador mandava na igreja. Lembra que o imperador ele era bispo dos bispos. E aí esse pastor impede, então, do imperador entrar na igreja porque ele agiu de forma errada. Vamos lá, gente. Rapidamente, então, João Crisóstomo. Aqui nós não vamos demorar muito. É outro que vai dizer o seguinte: como pensas cumprir os mandamentos de Cristo se só visas o lucro, amontoando empréstimos, comprando escravos como gado, somando negócios e negócios? E isso não é tudo. A tudo isso acrescentas a injustiça, apossando-te de terras e casas e aumentando a pobreza e a fome. Pela fala de Ambrósio e pela fala de Jerônimo, a gente vê como a igreja já estava perdida. Como a igreja já tinha se perdido. Então, quando a gente vê isso, a gente pensa, gente, que o que a gente vive hoje, em muitas denominações, em muitas, enfim, alguns que se dizem evangélicos ou que se dizem seguir o evangelho, a gente pensa que isso é privilégio do nosso tempo. Não é. Quando a gente vê essa fala desses homens, então a gente percebe que desde aquela época a igreja já viveu, então, os desafios que nós vivemos hoje. E aqui, pela fala deles, não tem nem outra roupagem, não. O que acontecia naquela época é a mesma coisa que acontece hoje. Então, passa-se o tempo, mas o coração do homem é o mesmo. João Crisóstomos em grego, está aí o nome dele. Ele nasceu em Antioquia, da Síria, em 347. Vocês percebem que eles são contemporâneos, né? Muitos tiveram seus ministérios em épocas iguais. Tendo adquirido o apelido de Boca de Ouro, assim chamado por causa da sua incomparável eloquência, na defesa da ortodoxia católica e seus destemidos apelos ao arrependimento, os quais acarretaram seu banimento pelo imperador. Mais uma vez eu falo, aqui nós não estamos falando de igreja católica romana. Quando fala aqui da ortodoxia católica, da ortodoxia universal da igreja. Ele prezava para que a igreja tivesse a sua ortodoxia. Quando ele fala católica, todo o império, então, falando a mesma linguagem em termos de teologia. Ele foi banido pelo imperador. Ele é considerado o maior pregador cristão da história. Está no livro Essencial do Cristianismo. Então, aqui nós já estamos vendo homens que, pela sua eloquência, se tornam conhecidos. E esses homens começam, então, a defender o evangelho de uma forma ímpar, inigualável. Muitos que a gente viu, eles defendiam o evangelho, eles lutavam pela ortodoxia, mas lutavam com a vida deles. A gente viu Atanásio, como lutou com a vida dele e com a inteligência dele na escrita, mas agora a gente está vendo pessoas inteligentes que, na forma de falar, Deus começa a usar esses homens para que, a partir da eloquência deles, da oratória deles, pessoas os escutem e comecem a se converter. Então, ele ganha enorme popularidade em função das suas pregações práticas, ricas, eloquentes e fundamentadas nas Escrituras. Ele, em 397, foi nomeado arcebispo de Constantinopla. Chega, então, a esse cargo. Ele nunca concordou com uma vida de pompa e evitava participar de festas oficiais do palácio. Morreu em 407 e tempos depois foi canonizado pela Igreja Romana. Ora, se ele nunca concordou com a pompa da igreja e evitava participar das festas do palácio, só que lá na frente, aí ele é canonizado pela Igreja Romana. Agora sim, está se falando da Igreja Romana. Ele, se dissesse para ele em vida, dissesse que ele ia ser canonizado, ia se tornar um santo da igreja, alguma coisa desse tipo, ele não ia concordar de jeito nenhum, óbvio. E muitos desses que foram canonizados pela Igreja Romana, obviamente que se propusesse isso para eles, quando eles estivessem vivos, eles não iam querer de forma alguma. Eles não iam aceitar isso. Porque eles não estavam para isso. Se eles não concordavam com a forma que a igreja estava, o caminho que a igreja estava tomando, imaginem canonizá-los, torná-los santos. Eles não iam querer. Muitos deles, eu tenho até que colocar no grupo, gente, aquela aula que a gente teve, acho que foi o ano passado, não lembro. Não, acho que foi antes da pandemia. Introdução ao Novo Testamento 2, que a gente falou sobre deu um branco aqui. Que a gente falou sobre o processo
do cano da Bíblia, né, da formação da Bíblia. E muitos desses gigantes da igreja, até os mais antigos um pouco, o segundo século, terceiro século, eles citaram os apóstolos como sendo inspirados por Deus. Eles não. Então, uma das coisas que a gente viu nessa disciplina foi que esses homens, muitos deles, eles olharam para trás e disseram: os apóstolos foram inspirados por Deus, nós não. Então, essa é uma das coisas que a gente entende que, a partir de um determinado momento, eles próprios, ou seja, os pais da igreja, entenderam que o processo de, vamos dizer assim, de inspiração das Escrituras parou quando certas pessoas morreram, ou seja, os apóstolos. Então, eles não tinham como aceitar a canonização, é santo, é inspirado, da forma como Paulo foi, como Pedro foi, como João foi. Jerônimo foi um monge celibatário conhecido por sua famosa compilação das Escrituras do Antigo e Novo Testamento na versão latina, conhecido como Vulgata Latina. Eu não sei se você já ouviu falar na Vulgata Latina. Ele nasceu em 343 na Dalmácia, próximo à atual Eslovênia, e morreu em Belém em 420. Ele foi monge, eremita e escritor. Filho de pais cristãos, aos 12 anos foi para Roma, a fim de estudar gramática, retórica e filosofia. Foi batizado em 366. Buscando vencer a sensualidade e as lutas com o mundo, decidiu dedicar-se mais ao estudo das Escrituras e depois, com mais afinco, ao grego. Está no livro Essencial do Cristianismo. Então, ele tinha um problema sério, Jerônimo. Então, ele lutava muito contra as suas tentações. E isso seguiu ele por toda a vida dele e isso fazia ele sofrer. Depois de passar um tempo em Roma, ele entrou em conflito com o clero corrupto de Roma. A gente percebe que esses três que nós estamos estudando até agora, eles começam, então, a lutar contra a própria igreja e contra a estrutura da igreja. Então, são três pessoas que o ministério deles era desafiar a igreja, confrontar a igreja, a sua estrutura, a forma como ela vivia. Então, nós temos agora profetas, nós temos agora gigantes que não estão defendendo. No caso de Agostinho vai ser diferente, mas eles não estão só defendendo o evangelho, mas eles estão agora lutando pela pureza da igreja. E aí ele começou a entrar em conflito com o clero corrupto de Roma e decidiu se mudar para a Palestina. Interessante. E ele dizia que a mudança de Roma para Belém, ele dizia o seguinte: foi de Babilônia para Jerusalém. Ele já entendia, então, que Roma, do jeito que estava, era uma Babilônia. E aí ele viveu numa gruta, num mosteiro em Belém, e esse período foi o mais fecundo da sua vida, quando ele começa, então, a escrever. Só que ele teve problemas com Agostinho, por discordar em relação à tradução da Bíblia. Ele morreu em 420, 10 anos após a queda de Roma pelos bárbaros. Bom, foi rapidinho, gente, porque, como eu falei para vocês, o nosso foco hoje vai ser Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, vamos lá. Tu nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Nós poderíamos ter várias frases de Agostinho, que a gente teria, talvez, uma frase dele como essa, a gente poderia passar um tempão estudando, refletindo sobre uma frase de Agostinho. Se você não leu ainda, vale a pena você ler Confissões de Santo Agostinho. É um livro que ele fala da caminhada espiritual dele, da jornada espiritual dele, só que de uma forma diferente. Ele escreve em oração para Deus. E nesse texto é muito bonito, porque ele coloca as lutas dele, ele coloca as dificuldades dele, ele coloca os dramas dele, as inquietações dele com os seus pecados. Então é muito bonito. É parecido com o livro de Salmos. Então não sei se ele se inspirou no livro de Salmos, mas é assim que Agostinho faz. E aí, nesse livro Confissões, você vai ver muitas frases bonitas e frases que não só eram frases de efeito para ele, mas aquilo saiu do coração de Agostinho. Então vamos ver algumas coisas interessantes sobre Agostinho. E é importante demais a gente ver, como eu falei, porque Agostinho, até hoje, na teologia, ele influencia muito o Ocidente. E não só a igreja protestante, mas a igreja romana também, tá? Bom, a conversão de Agostinho ela acontece da seguinte forma. Eu vou
claro, chegar já no momento da conversão, mas teve um processo para isso. Ele estava sentado em Milão, num parque, já uma crise grande existencial, e aí ele fazia a seguinte oração: até quando, Senhor? Até quando? Amanhã, sempre amanhã? E aí ele estava abatido, mestre da retórica, a gente vai ver isso já já, e ele ouve um som de uma criança: toma e lê, toma e lê. E aí, pouco antes dele ouvir essa frase da criança, ele tinha jogado um texto de Romanos num canto, sentou, e aí fez a sua oração: até quando, Senhor? Até quando? Só que aí, quando ele pega, ele vai, volta, pega o texto. Quando ele ouve a criança falando, toma e lê, ele entende que é Deus falando com ele para voltar, pegar o texto e ele lê aquele texto. E é um texto de Romanos, de capítulo 13, versos 13 e 4. Não embebedices, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada despenhais para a carne. Em resposta a essas palavras que ele leu, deixou sua carreira como professor e dedicou-se à vida religiosa. Não embebedices, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada despenhais para a carne. Quando ele lê isso, é como se fosse... Aliás, é como se fosse, não. Foi como quando Martinho Lutero leu O Justo Viverá pela Fé. Nesse momento, então, Agostinho decide abandonar sua carreira como professor, como mestre, excelente professor de retórica, por sinal. E aí, quando ele faz isso, ele vai, então, entregar a sua vida para Jesus, enfim, e aí para a vida religiosa, colocam aqui no... Ele nasceu em 354, no povoado de Tagaste, ou Tagaste, não sei, no norte da África. O pai dele não era cristão, mas a sua mãe era uma cristã, fervorosa, Mônica, e ela orou muito para que o seu esposo se converta. E depois de um tempo, Deus responde às suas orações. Aí o marido dela se converte. Só que aí agora tem um problema. Santo Agostinho não, né? Bom, ele não teve uma boa relação com o pai, mas sua mãe soube conquistar o seu coração. Ele praticamente não fala do pai em suas obras, já sua mãe ela teve uma influência muito grande na vida dele. Então, certa vez, Ambrósio, né? Lembra que eu falei de Ambrósio, que foi quem pregou e Agostinho se converteu ouvindo Ambrósio? Ele chegou para a mãe de Agostinho e disse o seguinte: tenha coragem, um filho de tanta oração e lágrimas nunca se poderá perder. Tenha coragem, um filho de tanta oração e lágrimas nunca se poderá perder. Se nós temos esse registro, essa fala de Ambrósio, então significa que o quanto essa mãe, quanto a Mônica sofria por causa da vida de Agostinho. Gente, a vida dele era muito pregressa. Isso foi um sofrimento para Agostinho durante toda a sua vida. Ele não sabia lidar com isso. Por isso, por exemplo, se você lê Confissões, você vai ver o quanto ele vivia em crise, né, com isso. Só que os seus pais percebem o seguinte, que Agostinho era um gênio, muito inteligente. E logo cedo, então, o que é que eles fazem? Eles mandam Agostinho, ele sai de Cartago, né? Ele vai para Cartago para estudar. Nessa época, Agostinho tinha 17 anos. E aí, eles percebem que ele é diferenciado na sua inteligência, enfim, na sua capacidade intelectual. E aí eles investem nisso na vida dele. E aí, quando ele chega lá, ele não se descuida dos estudos porque ele gostava muito de estudar, mas aí ele começa a se envolver com todos os prazeres que a cidade de Cartago oferecia para ele. E aí, então, nessa hora é que ele começa a se envolver com tudo de ruim que tinha em Cartago, que era, na época, o maior centro político, econômico e cultural lá para ele na época, né? E aí, Agostinho, então, ele entra de vez nos estudos e nos prazeres da carne, digamos assim, como ele mesmo vai dizer. Isso faz sofrer, lá na frente, quando ele se converte, ele sofre muito por causa disso. E aí a matéria, eu falei para vocês ainda há pouco, ele se apaixona pela retórica, e seria a retórica naquela época servia para preparar advogados e funcionários públicos. Então, Agostinho lidava com pessoas de muito dinheiro. Só que, de vez em quando, as pessoas não pagavam a ele. Vocês vão ver aqui daqui a pouco que ele se mudou de algum local, porque os estudantes não pagavam a ele. Mas era uma disciplina que lidava com pessoas que tinham dinheiro. O que fazia com que Agostinho, tendo dinheiro, então, cada vez mais entrasse numa vida que não valia a pena.
Tem um autor, o Nichols, ele afirma o seguinte: sua vida era inútil e vergonhosa, segundo os padrões morais então existentes. Forte isso, né? A pessoa dizer que uma pessoa tem uma vida inútil e vergonhosa. Mas, na sociedade, ele era admirado por todos. Então, dificilmente se ganhava de Agostinho numa discussão, porque ele era o mestre da retórica. Mas, moralmente, uma vida inútil e vergonhosa. Os professores de filosofia se preocupavam com a verdade. Olha que coisa interessante isso aqui. Já a retórica, não. A retórica se preocupava em como falar a verdade. Como convencer as pessoas da verdade. Então, Agostinho, a princípio, ele não está preocupado se o que o seu aluno estava falando era verdade ou não. Mas ele estava preocupado que essa pessoa expusesse de uma forma boa e bonita a verdade, ainda que fosse a verdade daquela pessoa. Então, essa questão do você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade, também não é privilégio do nosso tempo, não, tá, gente? Naquela época já se vivia isso. E aí, Agostinho, num primeiro momento, ele não ensinava a verdade, ele ensinava a forma como você expunha a verdade. Essa era a preocupação da retórica, essa era a preocupação dele. Então, entre as obras que o estudante de retórica, aí começa então a mudar algumas coisas na vida de Agostinho, o estudante de retórica ele tinha que estudar, ler as obras de Cícero, que além de professor de retórica, então, ele era filósofo. Aí é quando Agostinho, então, começa a ter um interesse pela verdade. E aí ele vai dizer, não é só a retórica. Não é só ensinar como falar bem. Não é só ensinar as pessoas, não é só convencer as pessoas do que se está falando. Aí ele vai começar, então, depois que ele começa a estudar Cícero, um filósofo, então ele começa a perceber que a pessoa precisa saber, então, da verdade. Lendo as suas obras, Agostinho se convence de que o bom falar não é suficiente e é preciso, então, conhecer a verdade. E daí, então, que Agostinho conhece o maniqueísmo, que foi fundada por um cara chamado Mani, na primeira metade do século III. Quem assistiu o filme de Agostinho? Tem uma cena no filme, naquela cena que eu mostrei aqui, acho que 2 ou 3 aulas atrás, Donatista, obrigado, Soranil. Quando o Donatista interrompe o culto que Agostinho está falando, enfim, aí o cara acusa ele e diz, você não pode ser bispo aqui. Aí ele vai dizer assim, eu fui maniqueísta, mas agora eu pedi perdão a Deus, não sou mais. Ou seja, ele faz essa afirmação no filme. Então ele se envolve com o maniqueísmo, Agostinho. E aí, o maniqueísmo ele lidava com a questão espiritual, que era o seguinte, o que era luminoso e a matéria, que o que era tenebroso. Então, volta um pouquinho àquela história que a gente já viu aqui, de outras filosofias, que pensavam o seguinte, que o espiritual, então, é luz. Mas a matéria, o que é físico, então, isso é do diabo, né? Isso não é de Deus. E aí, ele vai dizer o seguinte, que a salvação consiste em separar esses dois elementos. Isso aqui eu estou fazendo um resumo, mas é basicamente algumas coisas que Agostinho vai entrando. Sobre a questão da predestinação, a gente vai ver já também sobre isso. E aí, depois de um tempo, Agostinho, então, começa a rebater isso. Mas já a gente vê isso. Só que, depois de um tempo, ele se decepciona com o maniqueísmo e com seus estudantes. Tá? Não é som não, tá? É com seus estudantes em Cartago. Ele segue para Roma, onde enfrenta as mesmas lutas com os estudantes. Quais são as lutas com os estudantes? Eles não pagam, tá, gente? Aí então é que ele vai para Milão. Roma, depois Milão. Lá quando chega em Milão, ele se torna neoplatônico. Resumindo, se eu estiver errado, você diz, tá, Janel? Era uma disciplina com uma doutrina. Seu objetivo principal era conhecer o inefável, do qual provinha todas as coisas, combinando os estudos com a contemplação mística até chegar ao êxtase. Loucura, né? Então, era isso que Agostinho estudava, então, no neoplatonismo. Então, esses ensinos é que ele começou a passar. Além de ser agora um mestre da retórica, Agostinho estava entrando cada vez mais na filosofia. Só que quando ele começava a entrar no maniqueísmo, se decepciona com o maniqueísmo, não resolve as questões dele. Por exemplo, Agostinho tinha um problema sério. Se Deus é bom, então por que existe o mal? Ele não conseguia resolver isso. Por quê? Por causa da sua vida. Ele olhava para si e dizia, não tem como é que um Deus bom, e minha vida, como eu vivo, enfim, ele não tinha condições de lidar com isso. Ele sofria muito com isso. E quando ele chegava numa filosofia que não resolvia isso, ele se decepcionava. Enfim,
Mas ainda havia um problema para ele. Como podiam as Escrituras, com sua linguagem rude e suas histórias de violência, ser palavra de Deus? Outra coisa com a qual Agostinho lutava. Ele dizia o seguinte, a Bíblia, um mestre de retórica, lia a Bíblia e ele dizia, isso aqui é muito rude, isso aqui, como é que as pessoas dizem que isso aqui é palavra de Deus? Onde há violência, enfim, as pessoas morrem, e ele não entrava na cabeça dele, ele não conseguia assimilar isso não pode ser palavra de Deus. Então, Agostinho vai ouvir Ambrósio, é quando ele ouve, então, falar de Ambrósio, que ele era muito eloquente, e ele não vai pelo conteúdo, óbvio. Um professor de retórica, não cristão, a princípio, ele não vai ouvir um homem mestre em retórica pelo conteúdo, mas pela forma como ele falava. É daí, então, que ele começa a prestar mais atenção no conteúdo de Ambrósio do que na forma que ele falava. Só que isso não era suficiente ainda para Agostinho se render. Para aceitar a fé de sua mãe, tá? Faltou mãe aí. A Raquel de novo, a culpa dela, gente. Ele o faria de todo o coração, largando a vida de professor e os prazeres sensuais, sendo este o espinho na sua carne. Então, gente, ele queria se entregar à fé da sua mãe. Enquanto Ambrósio pregava, ele começava a fazer sentido as coisas para ele. Mas para fazer isso, a crise dele era o seguinte, se eu vou me entregar, vai ser de todo o coração. Isso é bonito nele. Porque para Agostinho não tinha meio termo. Se eu vou ser cristão, eu vou ser de todo o coração. E aí ele foi muito radical, porque ele pensava o seguinte, para ir eu vou deixar a minha vida profissional, professor de retórica, e vou me entregar totalmente ao cristianismo. E ele passou um tempo nessa crise. Enquanto Ambrósio pregava, Agostinho ia se convencendo cada vez mais do conteúdo das pregações de Ambrósio, mas ele ainda tinha esse problema. Eu não vou pela metade. Porque isso é bonito, que deixa uma lição para a gente hoje, né? Ou a gente vai por inteiro ou a gente não vai. Jesus falou isso, né? Então, suas crises de consciências foram crescendo cada vez mais e à medida que sabia das histórias de pessoas que conseguiam tomar a decisão que ele não tomava, chega o dia, então, que ele fica cheio de angústia e se encontra no Parque de Milão e ouve a voz da criança. Aí a gente entende, então, a gente começou a história, né, de trás para frente. Mas ele sai, então, de um culto, ele, então, entra nessa crise, quando ouve Ambrósio pregando, depois ele começa a ouvir pessoas que viveram, ou na época dele, ou antes dele, que conseguiram fazer o que ele não fez, que ele não fazia, que era largar tudo, deixar a vida que ele levava, e então se entregar ao cristianismo e viver, entregar de todo mente, coração e alma. E ele não conseguia fazer isso. Aí ele entra numa crise grande. Sai então, senta lá no parque e fica daquele jeito que a gente viu. E aí ele começa então a perguntar a Deus, né? Até quando, Senhor? Será para sempre? Amanhã? Para sempre? Como ele faz a oração. E ali então é quando a criança grita, toma e lê, toma e lê. Gente, é tão bonito a forma como Deus age e é tão particular, porque a pessoa, você vê que a conversão de Agostinho, ela não é da noite para o dia. Não é aquele momento em que Agostinho, alguém diz assim, olha, aqui tem um homem, já que você é professor de retórica, aqui tem um homem que, quando ele fala, você precisa ouvi-lo, porque ele, retoricamente falando, ele é perfeito. E aí ele vai lá nesse dia para ouvir Ambrósio e o Espírito Santo toca no coração dele. Isso pode acontecer? Claro, pode. Mas não é assim. Isso vai acontecendo aos poucos. E outros elementos da vida de Agostinho estão envolvidos nisso. Isso é interessante. Então, fica uma lição para nós, né? Eu sempre vi da seguinte forma. Tem pessoas que, quando elas chegam ao ponto de se entregar, às vezes já vinha um processo. Às vezes Deus já vinha incomodando, às vezes Deus já vinha, enfim, mexendo com a vida dela. Tem pessoas que estão super bem, estão tranquilas, e aí aparece às vezes, né, do nada, chegam numa igreja, ou Deus fala com ela na rua e essa pessoa se entrega. Não sabe nem o que está acontecendo, se entrega. E aí tem a questão da mãe, por trás disso também, né, a mãe
orava, pedia que Deus abençoasse a vida de Agostinho, que ele saísse dessa vida com certeza. Ou seja, Deus vai cercando Agostinho, de modo que ele chega então num parque, numa crise enorme, não consegue se entregar a Deus, e aí ele faz essa oração. Até quando, Deus? Até quando? A oração que ele faz lá no parque é com relação a ele que não conseguia se entregar. Ele que não conseguia viver pela metade em nada na vida dele, ele diz, se vou ter viver a fé da minha mãe, tem que ser por completo. E ele não conseguia fazer isso. Aí, quando ele começa a ouvir, então, pessoas contemporâneas, ou que viveram antes dele, que largaram tudo para seguir Jesus, aí que a crise aumenta e ele começa a ver que isso é possível. Esse foi o processo, então, de conversão na vida de Agostinho. Agora, depois que Agostinho, então, entrega a vida dele, aí, então, como ele não fazia nada pela metade, ou meia boca, como a gente diz, aí Agostinho começou a incomodar muita gente. Ele é batizado por Ambrósio. Ambrósio é importante na vida de Agostinho. E depois retorna com sua mãe para o norte da África. Depois que a mãe dele morre, Agostinho segue para Tagaste, ou Tagaste, enfim. Vende todos os seus bens, entrega aos pobres. Olha como ele era intenso no que fazia. E vai viver uma vida de contemplação junto com seu filho Adeodato. Não falei disso até agora, mas Agostinho tinha um filho com uma mulher. E depois ele não reconhece, por influência da mãe, ele não quer saber dessa mulher, deixa essa mulher, mas o filho fica com ele, né? O filho o acompanha na sua vida. Deus tinha outros propósitos para Agostinho. Em 391 ele foi à cidade de Hipona para visitar um amigo, olha que coisa interessante. Estando lá, ele ouve o bispo Valério, que está também no filme, aquele filme que vocês não assistiram. Ele ouve o bispo Valério dizer num sermão que está velho e que eu vou no segundo bloco eu vou falar desse filme de novo. Que ele está velho e que a comunidade ore para que Deus levante um substituto. E aí o que acontece, gente? Agostinho ele é ordenado bispo contra a sua vontade. Então Valério, de fato, você vê lá no filme ele falando que está já de idade e tal. E é interessante a ordenação de Agostinho, pelo menos no filme, ela acontece assim, num momento lá que o bispo está falando, sentado na cadeira e tal, aí ele diz, precisamos de um substituto e tal, e aí nos reunimos aqui, aquela reunião rapidinha, e diz, Agostinho, você vai ser o novo bispo. Aí ele diz, não. Ele diz, eu não posso, quem sou eu para ser bispo e tal, e aí ele se recusa, ele não quer. Mas o homem diz, não, você vai, e ele obedece. Aí, 4 anos, então, após ser ordenado, Agostinho é eleito bispo de Roma. Ele primeiro é eleito, acho que pastor da comunidade, alguma coisa, tinha um nomezinho lá. E aí, 4 anos depois, é que ele é ordenado bispo de Roma. Só que Valério faz isso com medo, porque aí ele sim, Ambrósio não percebeu o talento, digamos assim, de Agostinho. Mas Valério percebe. E aí ele elege logo Agostinho como bispo, para que as pessoas que olhassem dissessem assim, esse homem tem futuro, e pegassem Agostinho para ser bispo de outra cidade. Fazendo isso, como ele fez, Valério, na época, a igreja tinha uma regra que a pessoa sendo bispo, por exemplo, como Agostinho, em Hipona, ele não podia ser em outra cidade. Então ele teria que ficar em Hipona. Por isso que o Valério pega logo Agostinho. Ele vê o potencial de Agostinho e ele já o elege bispo. E ele faz isso para que ninguém de outra cidade pegue Agostinho. Então, um pouquinho aqui, gente, da vida e da história de Agostinho, até ele chegar, então, a esse momento de ser bispo. Depois que ele, então, se torna bispo, aí Agostinho agora não tem tanto tempo para estudar como ele vinha fazendo. Mas no começo da sua conversão, esse primeiro momento da conversão de Agostinho, ele está ainda lidando com está nos seus primeiros passos, lidando com as suas questões interiores ainda. Aí chega então o momento em que nós temos o teólogo da Igreja Ocidental. Nós temos então a teologia de Agostinho e seu impacto. Aí Agostinho já escreveu muita coisa, Agostinho já refutou muita gente. Aí ele tira, então, a vida dele também para começar a perseguir nos seus escritos, na sua teologia, aqueles que ensinavam coisas erradas à igreja.
Então, quando se converte, ele começa a escrever e rebater primeiro os maniqueístas, porque ele fez parte disso e ele conhecia muito bem a teologia e sabia o que era verdade, o que não era, o que eles precisavam ser combatidos. Então, ele escreve sobre a autoridade das Escrituras, ele escreve sobre a origem do mal e do livre-arbítrio, 3 coisas que os maniqueístas ensinavam de forma errada e que Agostinho, de cara, então, já foi logo começando a rebater isso. As Escrituras, a origem do mal, que era inclusive um tema que ele não conseguia resolver, pelo menos até se converter, depois ele vai começar a escrever sobre isso, e o livre-arbítrio. Ai, gente, os teólogos de plantão, Agostinho era arminiano, viu? Sem saber, nem tinha Armínio naquela época. Vamos lá. Esse é um assunto que ele mais rebate os maniqueístas, é o livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio foi a mais importante para ele, porque os maniqueístas diziam o seguinte, que tudo estava predeterminado e que o ser humano não tem nenhuma liberdade. Essa era uma das ideias dos maniqueístas. Aí Agostinho ele vai dizer o seguinte, que quando nós agimos livremente, não fazemos movidos por uma razão externa ou por algo intrínseco a nós, a nossa própria natureza, mas o fazemos movidos por nós mesmos. Nós temos, então, capacidade de escolha. Nós podemos escolher, nós temos essa liberdade para escolher. Não é algo externamente que nos impulsiona a tomar uma decisão, nem algo em nós, intrínseco à nossa natureza, que nos impulsiona a tomar uma decisão. Isso era o que Agostinho dizia, tá, gente? Eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu não concordo. Eu estou falando apenas da teologia dele, o que ele ensinava e como ele rebateu os maniqueístas que diziam o seguinte, que tudo é predeterminado e que a gente não escolhe nada. Absolutamente nada. Então, esse foi um dos temas com os quais ele, ele mais brigou com os maniqueístas. O livre-arbítrio serve também para resolver para ele a questão da origem do mal. Deus era bom, sendo assim, a liberdade é capaz de tomar suas próprias decisões. Em outras palavras, Agostinho está dizendo que Deus sendo bom, o mal não foi criado por Deus. Porque nós temos liberdade para escolher o nosso próprio caminho. Então, nós tendo liberdade com essa liberdade para escolher o nosso próprio caminho, então nós escolhemos dar as costas para Deus. E aí sim, então, veio o mal. No momento em que a gente disse independência, né, como diz a peça, que o homem e a mulher disseram independência para Deus, escolheram isso, então o mal entra no mundo. E aí ele vai falar de Romanos, né, que por um só homem entrou o mal no mundo. Você vai ver nos escritos de Agostinho ele falando sobre isso. Mas por meio de Jesus, então, temos a possibilidade de viver de uma outra forma. Agostinho também luta contra os donatistas de sua época. Também está no filme, viu? Sua principal questão contra eles era sobre os sacramentos. Eles diziam que o sacramento, ou seja, a ceia... Qual mais, gente? Me ajuda aí. Batismo. Ceia e batismo. Elas dependiam totalmente daquele que ministrava. Aí Agostinho vai dizer que não. A validade dos sacramentos não depende da pessoa que o administra. É isso que ele vai dizer. Mais uma vez eu estou dizendo, é Agostinho quem falava isso, tá? Isso era a questão deles. Então os donatistas diziam o seguinte, se quem administra os sacramentos não tem validade ou não é uma pessoa íntegra, então esses sacramentos não têm nenhuma validade. Por que os donatistas diziam isso, gente? Porque lembra da questão daqueles que haviam caído e depois voltaram para a igreja. Lembra que eu falei isso para vocês, que foi um problema que a igreja enfrentou? Pronto. Agostinho foi eleito bispo sob a direção de uma pessoa que havia caído, pelo menos a ideia que os donatistas passam era essa. Havia caído e depois havia voltado para a igreja. Por isso que eles diziam o seguinte, o seu bispado não tem validade. Lembram que eles falavam, os donatistas, que uma pessoa que fosse ordenada por um bispo, ou um diácono, ou um pastor, que fosse ordenado por um bispo, que houvesse caído na época da perseguição e depois houvesse voltado para a igreja, essa ordenação não era válida. Isso era o que eles falavam. Por isso que eles diziam o seguinte, Agostinho, você não tem autoridade para ministrar os sacramentos. Aí Agostinho começou, então, a escrever em resposta a isso. E ele dizia o seguinte, que os sacramentos não dependem de quem o administra. 11h20, gente.
Agostinho desenvolveu um tema contra os circunceliões, que foi o da Guerra Justa. Os circunceliões eram um grupo dentro dos donatistas que saíram. Lembram que eram os violentos, que perseguiram. No filme também tem um momento em que os circunceliões perseguem e jogam pedra nos discípulos de Agostinho. Lembram? Vou falar do filme aqui o tempo todo, gente. O filme é a vida dele, né? E quem quiser ver, só ir lá no YouTube. Tem um link no grupo. Então tem um momento lá que os circunceliões eles perseguem, jogam pedras no pessoal lá, os discípulos de Agostinho que saíram para pregar, levar pão para o povo. Então, como eles eram violentos, aí Agostinho afirma que não há justiça em guerrear por violência e por território. Outra coisa, só as autoridades têm o poder de promover uma guerra justa. A sua intenção era garantir de que não haveria lugar para vinganças pessoais, que eles trabalhavam muito na base da violência, os circunceliões. E aí ele diz o seguinte, que o amor deveria perdurar até no meio da guerra. Eu não sei como isso é possível, né? Mas como é que o amor vai perdurar no meio da guerra? Mas é isso que ele defendia. Aí ele afirmava que o pecado é uma realidade tão poderosa que se apossa de nossa vontade. E né? Lembra o que Paulo vai dizer? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Ele tinha uma frase interessante. O pecador somente pode querer o pecado. Vale a pena, gente, você ler Agostinho. O pecador somente pode querer o pecado. Então, o pecador continua livre para escolher entre diversas alternativas, mas a única que não consegue escolher por conta própria é deixar de pecar. Isso é forte, né? Mas é a nossa natureza. Em outras palavras, o que é que Agostinho está dizendo? Que faz parte da nossa carne, faz parte da nossa natureza. E se você um dia disser, Deus, eu não preciso da sua ajuda para deixar de pecar, ele está dizendo, não adianta, você vai cair. Porque a nossa natureza, ela não tem como, nós não temos como escolher por conta própria deixar de pecar. A gente vai pecar. O que ele está dizendo é o seguinte, é que a partir do momento que nós somos gerados no ventre de nossa mãe, já nascemos em pecado, como diz o salmista. Na verdade, esses conceitos de Agostinho sobre o pecado era combatendo Pelágio, que era um filósofo da época, que dizia que somos livres para pecar e não pecar. E aí não cabe isso. É o que Agostinho vai dizer. Para Pelágio, não há corrupção original. Se caímos, é por escolha nossa. Para ele, a criança não tem nenhum pecado até que ela mesma escolha pecar. Então, ele está dizendo o seguinte, que a criança nasce pura, inocente e sem pecado. Mas isso vai contra o Salmo, né? Quando Davi diz o quê? Em pecado eu fui concebido, fui gerado. Então, o que Pelágio dizia era o seguinte, quando a criança toma consciência de quem ela é, e ela começa então a desobedecer ao pai, ela começa então a dar aquele chute na sua canela, aí agora a criança é pecadora, que ela começou a escolher o mal, que ela começou a escolher a fazer a coisa errada. E aí Agostinho vai então responder a Pelágio dizendo, não, já nascemos em pecado. Inclusive a criança, ela é salva pela obra da cruz. E aí já estamos encerrando. Agostinho, então, ele foi o último sobrevivente da era dos gigantes. Ele é o marco, então, que depois de Agostinho, a gente vai ver aqui, é quando então acontece a queda do Império Romano. Então, quando ele morria, os bárbaros estavam às portas de Hipona, tomando todo o império. Então, gente, a obra de Agostinho é muito, muito densa. Para vocês terem uma ideia, olha só, não está todas aqui, tá? O conjunto da obra de Agostinho, inclusive refutando o pelagianismo, consta dos seguintes escritos. A culpa e a remissão dos pecados, foi escrito em 412. Batismo infantil, 412. O espírito e a letra, 412. A natureza e a graça, 415. As ações de Pelágio, 417. A graça de Cristo e o pecado original, 418. O casamento e a concupiscência, a disciplina e a graça, a predestinação dos santos, o dom da perseverança.
Não está aqui Confissões, não está aqui Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que é quando Agostinho começa a fazer uma comparação entre Roma e Jerusalém. E ele vai dizer que Roma era a Babilônia, Jerusalém é a cidade de Deus. Não daria tempo, então, da gente falar muita coisa sobre a teologia de Agostinho. Mas esses comecinhos das obras dele, contra quem ele lutou e escreveu, a gente vê, então, a importância de Agostinho. E até hoje, então, muitas pessoas citam Agostinho, muitos teólogos citam Agostinho. E vale a pena. Se você, claro, você talvez pense, não vou poder ler todas as obras dele. Lê Confissões. Porque você lendo Confissões, você percebe, porque é a história da caminhada espiritual dele em oração. À medida que ele vai orando e falando para Deus, ele vai contando o que ele sentia, o que ele viveu. Vale muito a pena, tá? Para a gente terminar eu queria terminar com o último parágrafo do Justo Gonzalez. O último capítulo dele é o fim de uma era. Ele termina da seguinte forma. Antônio e Pacônio no deserto, com suas orações e seu exemplo. Ele começa então falando sobre a época dos mártires, onde eles morreram. E aí ele vai dizer o seguinte: essas pessoas, talvez a gente olhe para elas e pense da seguinte forma: bom, eles não viveram a época dos mártires, não foram, pessoas não morriam, a igreja não era perseguida, porque a igreja estava nessa época desses gigantes, ela estava tranquila. Mas aí ele vai dizer o seguinte: Antônio e Pacônio no deserto com suas orações e seu exemplo, Atanásio no exílio com sua pena. Lembra que Atanásio sofreu vários exílios. Macrina exigindo obediência de Basílio com seu carinho de irmã. Crisóstomo no púlpito com sua oratória dourada e no deserto com sua humildade nobre. Ambrósio na porta da igreja enfrentando o imperador. Jerônimo na cidade de Davi traduzindo a Bíblia contra o conselho de muitos. Agostinho em seu lugar retirado, meditando e escrevendo sobre o sentido da fé cristã. Todos eles foram gigantes em meio à sucessão ininterrupta de pessoas de fé, das quais pode-se dizer, com palavras emprestadas da Epístola aos Hebreus, que deles o mundo não era digno. Então, irmãos, terminamos esse primeiro bloco de história da igreja, e aqui a gente vê o quanto essas pessoas têm para nos ensinar. Claro que o que a gente dá aqui para vocês não é um conteúdo vasto, mas pelo menos para gerar em vocês curiosidade, para ir atrás dos escritos dessas pessoas e aprofundar cada vez mais, dependendo do seu interesse. Vale a pena. Eu pedi para a Sorainha me lembrar um livro que ela pegou, mas é em inglês. Mas quem lê inglês, depois procura a Sorainha, que ela tem um livro legal dessa época da história, que vai até esses gigantes, e mais do que isso, mais um pouco para frente, né? Não, até eles mesmo, até Agostinho, parem Agostinho. Então, pronto. Depois você procura a Sorainha e pega isso, tá? E dessa última aula, eu diria que vale a pena ler Agostinho, certo? Primeiro você assiste o filme, depois você lê Confissões.